Irmãos, como é que vocês estão? Joia? Hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, é meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira breve do Salmo de número 65, onde a autoria é de Davi. E o contexto aqui, meus irmãos, não é de perseguição, mas é um contexto de gratidão. O subtítulo desse salmo eu coloquei como Bênçãos sem fim. Entrando já nos versículos iniciais, de 1 a 5, o que nós vemos é a graça de Deus. Irmãos, todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E justamente por isso, todos os homens, poderosos ou miseráveis, ricos ou pobres, importantes ou inexpressivos, estão debaixo do juízo de Deus, pois Deus é justo e o ser humano não é. Por todos nós estarmos nessa situação, a pergunta que eu faço é: como um pecador pode ser perdoado e justificado para habitar com o Senhor? E a resposta é pela graça de Deus. Graça, meus irmãos, é Deus nos dando aquilo que não merecíamos. O seu povo não merecia ser perdoado, mas Deus perdoou. Seu povo não merecia ser justificado, mas Deus justificou. Seu povo não merecia ser amado, mas Deus amou. Seu povo não merecia habitar com Deus, mas Deus habita com eles. Seu povo não merecia ser ouvido e atendido, mas Deus ouve e os atende. Tudo isso, meus irmãos, só é possível por causa da graça de Deus. Ao homem não custou nada, mas a Deus custou tudo que ele mais amava, que é o seu Filho. Deus entregou o seu Filho como um cordeiro para receber o castigo no lugar do seu povo. Jesus na cruz, meus irmãos, foi condenado e recebeu a ira do seu próprio Pai por causa do pecado do seu povo. Você daria a pessoa que você mais ama para receber o castigo no lugar do criminoso? E pior ainda, você puniria o seu próprio filho no lugar do transgressor? Acredito que a sua resposta para essas perguntas seja não. Mas o que é impressionante, meus irmãos, é que Deus fez isso. E Ele fez isto para salvar seus inimigos. Por isso, a salvação é uma obra feita por Deus e não pelo homem. Dos versículos 6 a 8, o que nós vemos é o poder de Deus. Aqui, meus irmãos, Davi nos fala sobre 3 coisas que Deus faz. A primeira, colocar as montanhas em seu devido lugar. Acredito que uma das coisas mais pesadas que existe em nosso planeta são as montanhas. Por exemplo, o Monte Everest é o mais alto do planeta, com mais de 8.000 metros. E o seu peso é tão grande que provavelmente não existam caminhões suficientes no planeta para tirar toda a terra e as rochas que lá tem. Porém, irmãos, o que é impressionante é que Deus não somente coloca esse Monte Everest, mas todos os outros em seu devido lugar, mostrando-nos assim o seu grande poder e a sua grande força. A segunda coisa que Deus faz é acalmar os mares. Irmãos, uma das coisas mais violentas que tem no planeta são as fúrias dos mares e as suas ondas impiedosas. Os homens diante delas são como ciscos. Os tsunamis registrados na história nos mostram um pouco o que são capazes de fazer. Destroem cidades inteiras, mostrando assim a fragilidade dos seres humanos e daquilo que eles fazem. Porém, meus irmãos, Deus, com o seu grande e imenso poder, dá cabo das ondas e dos mares revoltos com apenas uma palavra. Um exemplo claro disso foi quando Jesus e os seus discípulos estavam no barco no mar da Galileia diante de uma tempestade, e ao Jesus acordar, ele então repreende o vento e diz ao mar, e dá ordens ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria.
e houve grande bonança. E os discípulos, então assustados ao verem isso, perguntam: quem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Ele realmente, meus irmãos, não é simplesmente um homem, mas é o próprio Deus encarnado na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E a terceira coisa que Deus faz é acalmar o tumulto das nações. Hoje, no século XXI, vivemos em plena guerra em vários lugares do planeta. As nações e as pessoas estão em constante conflito que não tem fim. Morre uma geração e nasce outra, porém o tumulto permanece. Isso não apenas vai continuar, mas vai piorar e se agravar ainda mais. Porém, quando a trombeta soar, o tumulto acabará, pois o Rei dos Reis voltou e o seu reino será de paz e justiça. Esse dia será tão terrível para os ímpios que eles desejarão que as montanhas caiam sobre eles para se esconderem da ira do Cordeiro, mas não conseguirão. Mas para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, esse dia será glorioso, pois o seu amado voltou. E por fim, dos versículos finais de 9 ao 13, o que vemos é o cuidado de Deus. Após a queda de Adão, o homem passou a trabalhar no campo para sustentar ele e a sua família. E hoje, milhares de anos depois, continuamos na mesma situação. Porém, do que adianta o homem preparar a terra e não chover? Do que adianta o homem semear, mas a chuva não molhar a semeadura? Por isso, meus irmãos, a necessidade fundamental da chuva para que o homem mate sua fome e todo ser vivo também. E Deus, então, de maneira graciosa, faz a chuva cair sobre a terra em seu devido tempo, conforme as estações que Ele mesmo estabeleceu. A consequência disso são bênçãos grandiosas para o ser humano e para todo ser vivo que vive sobre a terra. Crescem os alimentos, crescem as plantações e a terra está cheia de fartura, tanto para os homens como para os animais. Assim, ao final das chuvas, sempre ouvimos os animais felizes e os pássaros a cantar, como se juntos estivessem agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Se os animais fazem isso, meus irmãos, quanto mais nós deveríamos fazer. Meus irmãos, ao vislumbrarmos nesse pequeno devocional a graça, o poder e as bênçãos de Deus, o que nos resta é nos rendermos e servirmos a esse tão grande Deus em amor e comunhão. Que Deus nos abençoe grandemente e aplique sua palavra em nossos corações. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.